Fala galera, como eu tinha prometido lá, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar questões, algumas moléculas e determinar o número de NOx, né, de alguns átomos desconhecidos a partir das regras que eu ensinei na aula passada, tá bom? Então, eu vou fazer de um e vou deixar os outros para vocês fazerem, tá? E aí vocês comentam depois aí e pode perguntar se tiver alguma dúvida, tá bom? Então, aqui, ó, determinando de oxidação dos elementos destacados em negritos nas formas a seguir. Né? Eu tenho o permanganato de potássio, né? E tenho que determinar aqui o número de NOx do manganês. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou criar um método aqui que eu chamo método jogo da velha, que é passo a passo, para você entender a lógica, mas você não precisa usar isso aqui sempre, tá? Chegar um momento que você já vai fazer isso de cabeça sem necessariamente fazer isso aqui. Então, o que a gente faz? Eu coloco aqui uma tabelinha e separo todos os átomos, né? O potássio, o manganês e o oxigênio, separei aqui nessa tabela. Aí depois, eu vou lá e analiso as regras. A primeira regra que a gente tem que analisar aqui é o do potássio, beleza? O potássio ele pertence à família dos metais alcalinos, ou seja, ele é da família 1A. Ele vai ter número de NOx mais 1, tá? Então, o número de NOx dele aí é mais 1, por quê? Porque ele é da família 1A. Aqueles átomos que apresentam lá na quarta regra que a gente fala, né? Número de NOx constante. O manganês eu não sei, eu vou chamar ele de X, tá aqui, ó. E o oxigênio, a gente viu que ele poderia ter 3 cargas, mais 2 quando ele se liga com o flúor, menos 1 quando ele forma peróxido, ou menos 2 quando não for nenhum desses dois. Que aqui é o caso, tá? Ele não vai nem estar ligado ao flúor e nem estar formando peróxido aqui. Então ele vai vir com a carga menos 2, aqui é o número de NOx, né? Ou o número de oxidação de cada elemento químico. Fiz isso, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número de NOx, a carga desse elemento químico, e vou multiplicar pela quantidade de cada átomo dentro da molécula. Exemplo, o potássio aqui ele só tem 1, então vai ser 1 mais 1 vezes 1 que ele tem aqui, né? Então, quando eu fizer essa continha, aqui vai ser exatamente mais 1. Deixa eu tirar esse aqui, pode escrever, vai ficar justamente mais 1. O outro aí vai ser o X multiplicado pela quantidade de manganês, que é exatamente 1, então vai ficar X, X vezes 1 é X. E aqui, ó, vai ser esse menos 2, que é a carga do número de NOx, multiplicado por 4, porque são 4 oxigênio. Então vai totalizar aí um total de menos 8. Pronto, depois que a gente faz isso, a gente consegue montar uma equação para determinar o valor de X ou determinar o número de NOx do manganês. Então, eu sei que essa molécula é uma molécula neutra, né? Quando eu olho essa molécula, é uma molécula neutra. Então, as cargas dentro da molécula se anulam. A quantidade de cargas negativas é igual à quantidade de cargas positivas. Então, eu pego esses valores de NOx igual a zero, beleza? Feito isso, é a equaçãozinha do primeiro grau. Vou isolar a incógnita X, pegar os outros valores, jogo para o outro lado com o sinal contrário, né? Então, aqui vai ficar mais 8, menos 1. O valor de X vai ser exatamente mais 7. Então, o número de NOx aqui do manganês vai ser exatamente mais 7. Entendeu? Viu como é fácil? Você vai montar para as outras moléculas aí, para a molécula B e a molécula C, o mesmo esquema que eu montei aqui para vocês. Separa lá, bota as cargas desses elementos, depois determina a molécula, ou na verdade o átomo aí que em questão está em amarelo, tá bom? Então, se você fizer isso, aplicando aquelas regras que eu falei lá para vocês, deixa a regrazinha lá de lado, assim, bota a anotação no canto, vai pegando molécula, vai colocando, monta esse esquema e você determina o número de NOx de todo mundo, beleza? Então, vocês vão fazer isso e agora, né, o que eu vou fazer? Eu vou passar, isso aqui vai ficar a tarefa aí para vocês, eu vou pegar aqui e responder aquela perguntinha lá do início da primeira aula que eu fiz para vocês, né? Então, tem uma reação química e como é que eu vou determinar essa reação de óxido-redução?
eu tenho que determinar o número de NOx das moléculas para ver se está variando, tá? Se houver variação, quer dizer que está acontecendo o processo de oxirredução. Então vamos lá. Tem essa reação química aqui da amônia com o oxigênio, né? Formando aí os produtos NO mais água. E eu preciso saber se essa reação é uma reação de oxirredução. Então vou lá aplicar a primeira regra. Moléculas simples, número de NOx igual a zero. Então o O2 aqui, ó, zero, beleza? A gente viu que o hidrogênio ele pode ser menos 1 ou mais 1. Menos 1 quando ele está ligado aos metais alcalinos ou os metais alcalinos terrosos. Nesse caso, ele está ligado ao nitrogênio, então já era, né? Ele vai apresentar uma carga mais 1, ele vai perder elétrons. O nitrogênio, a gente vai ver, ó, que essa molécula é neutra. Se o hidrogênio é mais 1, então 3 vezes mais 1 vai dar mais 3 aqui, né? Ó. Então, o nitrogênio, obrigatoriamente, a carga dele tem que ser menos 3 para neutralizar aqui, né? Então, o número de NOx do nitrogênio é menos 3. Então, continuando aí. Vou pegar aqui o número de NOx do NO, o oxigênio, número de NOx menos 2, nitrogênio agora vai ser mais 2 para neutralizar essa carga menos 2. Aqui da água, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. É isso? Então, a gente consegue ver aqui, ó, beleza, ó, que a gente determinou o número de NOx de todas as moléculas, né, dos átomos de todas as moléculas. Então, a gente pode fazer um comparativo. Ó. Se eu pegar aqui, colocar de amarelo, o nitrogênio, eu vou ver que ele está saindo de menos 3 e está indo aqui, ó, para mais 2. Ou seja, tá ocorrendo a modificação do número de NOx dele, está saindo de menos 3 para mais 2. O número de NOx dele, se a gente for analisar, está aumentando, né? O NOx aqui, ó, está saindo de menos 3 para mais 2, está aumentando. Toda vez que isso acontece, significa que essa molécula aqui está sofrendo um processo de oxidação, tá? Ela está perdendo elétrons. Se está acontecendo a perda de elétron, tem alguém ganhando elétron. Então eu vou analisar aqui, ó, o oxigênio está saindo de 0, carga 0, e ele está indo aqui, ó, para carga menos 2. Então o número de NOx, né, o número de oxidação dele está diminuindo. Se o número de NOx dele está diminuindo, consequentemente, ele está sofrendo um processo de redução, ou seja, ele está ganhando elétrons, beleza? Então, eu posso afirmar para vocês com certeza que essa reação é uma reação de oxirredução. Por quê? Porque está ocorrendo transferência de elétrons, tem um perdendo e outro ganhando. Como é que eu analiso isso? Analiso através do número de oxidação das moléculas. Tranquilo? Então, forte abraço, galera, e até a próxima.